Fala pessoal, tudo bem? Aqui falando Rodrigo Machado, médico infectologista. Hoje a gente vai conversar sobre um antibiótico, a famosa polimixina B, o antibiótico do grupo das polimixinas, que junto com a sua irmã colistina formam esse grupo. A poli B é muito usada em UTI no tratamento para bactérias multiresistentes, as enterobactérias, os bacilos gram-negativos resistentes a carbapenêmicos, as KPCs, as NDMs, as OXA 48, e entre outras formas de resistência bacteriana. A Polibem é um antibiótico muito antigo que foi feito na década de 50. Foi por causa da sua grande toxicidade renal, foi deixada de ser usada e voltaram a usar nos anos 80. A Polibem tem um mecanismo de ação único e muito poderoso. A Polibem ela rompe a membrana externa dos bacilos gram-negativos e ela faz esse rompimento rapidamente. Então, o antibiótico, a droga, entra em contato com a bactéria, que digamos está no tecido pulmonar, está na corrente sanguínea, por exemplo, e esse contato ela rapidamente destrói, aniquila a membrana externa bacteriana. E dessa forma ele tem um efeito bactericida muito rápido e potentíssimo. Não tem uma outra classe assim que tem um efeito tão forte assim quanto a Poli-B. A Poli-B também, ela, por causa de quebrar a membrana externa, ela potencializa, faz um efeito sinérgico com muitos outros antibióticos. Por isso que nas infecções por germes Carbaer, a gente faz uma combinação terapêutica, por exemplo, a gente usa a polimixina B mais o meropenem. Daí como que acontece esse mecanismo? A poli-B quebra a membrana externa, né, que é a armadura do bacilo gram-negativo, e o meropenem entra dentro da bactéria e termina o serviço. Ou a gente usa um aminoglicosídeo, poli-B mais amicacina, por exemplo, né? A poli-B quebra a membrana, a amicacina vai lá e termina o serviço. Poli-B mais tigecyclina, a poli-B quebra a membrana, a tigecyclina vai lá e termina o serviço. Então, além dela ter um efeito bactericida potentíssimo, ela tem um efeito sinérgico em combinação com outras drogas. A Poli-B ela tem uma toxicidade renal bem alta, é uma droga que é bem nefrotóxica, faz uma lesão renal aguda, mas ela não é uma droga dialisável, ou seja, a Poli-B não tem que ser ajustada para a função renal. Então, primeira coisa bem importante para saber da Poli-B não se ajusta nunca para a função renal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como que a gente prescreve a Poli-B? Como que é a prescrição? A dose padrão da Poli-B é 15.000 a 20.000 unidades quilo de 12 em 12, ou 1,5 miligramas quilo a 2 miligramas quilo de 12 em 12. Então, 1,5 miligramas é igual a 15.000 unidades. 2 miligramas é igual a 20.000 unidades. Então, tanto faz como a gente vai usar. Mas, para prescrever, geralmente, dependendo do sistema dos hospitais, geralmente tem unidades, né? Então, de 15 a 20.000 unidades quilo, a dose de 12 em 12 horas que a gente vai usar a Poli-B. Mas, a Poli-B, para a gente aumentar a eficácia, a gente tem que usar uma dose de ataque. Então, aqui vai uma regra para a vida também. A dose de ataque é sempre o dobro da dose usual. Então, a dose de ataque da Poli-B é de 25 a 30.000 unidades quilo. Geralmente, pela toxicidade renal, se não é um paciente obeso, ou se o paciente não está, digamos, chocadaço, num choque séptico assim, profundo, a gente usa 25.000 unidades quilo, se não pode usar até 30.000 unidades quilo, ou 2,5 miligramas quilo, ou 13 miligramas quilo, né, dependendo da forma que a gente vai usar. Então a gente dá uma dose de ataque de 25 a 30 mil unidades quilo de Poli-B e depois a gente segue o tratamento com 15 a 20.000 unidades quilo de 12 em 12. Geralmente é bem eficaz, né? A gente está tendo falta de Poli-B em muitos hospitais agora na questão da pandemia, na questão do Covid, no boom de germes multiresistentes que a gente está tendo. Mas é uma droga excelente, né? Muito potente contra os bacilos gram-negativos. Não é dialisável, ou seja, não tem a nefrotoxicidade que ela causa, a gente não precisa ajustar. A melhor maneira de evitar essa nefrotoxicidade é com volume, hidratação, né? Tentar evitar
usar concomitantemente, se possível, né, outras drogas nefrotóxicas, como vancos. A gente está pensando em algum gram-positivo. Às vezes a combinação polib e amica para o rim pode ser uma desgraça, mas muitas vezes não tem o que fazer, ou o paciente vai morrer da sepse, ou a gente vai ter que fazer o rim dele sofrer para dar uma chance para ele, né? E a polib, ela tem alguns germes, alguns bacilos gram-negativos, os mesmos que a gente usa ela como droga de escolha, que são intrinsecamente resistentes a ela. O Proteus mirabilis, o Proteus vulgaris, são resistentes a polib. Intrinsecamente, naturalmente, na natureza da bactéria, ela já é resistente à droga. A Serrácea, a Providência, a Morganella morgani e a Burkholderia cepacia também. Então, Serrácea, Proteus, Providência, Morganella e Burkholderia cepacia são intrinsecamente resistentes a polib. Então não adianta numa sepse por esses bacilos gram-negativos, a polimixina B não apresentará eficácia. Então espero que tenham gostado do vídeo, um pouquinho sobre a polib, droga tão comum e tão usada, né? Essas peculiaridades que ela tem. Grande abraço a todos.